Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos que nos acompanham através da Rádio Fraternidade e de outros veículos da internet, nossos votos cordiais de muita paz. O notável pensador latino Cícero escreveu que uma filosofia, para que possa afirmar-se na consciência da criatura humana, deve possuir fatores históricos. E definiu a história como sendo a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. 17 séculos depois, Lord Bacon, representando as inteligências mais nobres, afirmava que uma filosofia superficial conduz a mente humana ao materialismo, enquanto uma filosofia profunda proporciona ao indivíduo a verdadeira religião. Na Academia Francesa de Letras, no século XIX, Broussais, imortal, asseverava: tendes uma religião, dai-nos as provas científicas, porque somente através da razão e da lógica é que eu posso acreditar na vida. Desejamos demonstrar, nesse resumo, que a criatura humana sempre esteve à busca de algo transcendental. E desde os primórdios da civilização, na Mesopotâmia, especialmente na Síria, na Babilônia, mais tarde no Egito, na Índia, na China, o ser humano esteve procurando identificar-se para saber qual era a sua realidade. A filosofia espiritualista do Oriente resolveu o problema, procurando demonstrar que na atividade dos santuários esotéricos comunicavam-se os seres humanos com aqueles que haviam transposto o rio Estígias na barca de Caronte e encontraram a outra face. Mas a filosofia grega, que herdara algumas informações do Egito, optara por demonstrar através de Sócrates, Platão e Aristóteles a realidade da vida, não apenas como a exteriorização do ser, mas a realidade de algo imortal que se originava no mundo das ideias. Combatendo essa corrente denominada espiritualista, outro grupo asseverava que a vida é um patrimônio do capricho dos átomos, da movimentação e do vácuo. E quando por acaso um desses elementos se desconecta, a vida se desintegra e advém o aniquilamento. Posteriormente, ou concomitantemente, Siddhartha Gautama apresentava na Índia a filosofia do caminho do meio, aquela filosofia na qual qualquer extremo pecava pela intolerância, e apresentou na doutrina budista o pensamento da resignação, do desapego, da afinidade com a vida. Foi, no entanto, Jesus Cristo, essa personagem que dividiu a história da humanidade, como escreveu Ernesto Renan, que estabeleceu que o único significado da vida é amar. Ele teve a coragem de remontar a história do pensamento legal
e modificar totalmente a lei que havia sido herdada do tal e qual, a lei de Talião, para o amor na grandiosidade psicoterapêutica de que é portador, a fim de tranquilizar a criatura humana e dela fazer o objetivo essencial da vida. Mais tarde, Allan Kardec, o eminente educador francês, fascinado pela lei de amor, irá estabelecer que, a fim de alcançarmos o amor na sua expressão mais elevada, a caridade, conforme a conceituação paulina, é a melhor conduta para o indivíduo, porque a caridade é o amor na sua elevada expressão. Mas nesse barato de opiniões, a criatura humana tem experimentado sofrimento. Desde o começo da evolução antropossócio-psicológica, vemos o homem e a mulher na busca da plenitude e sempre defrontando a dor. Quando os gregos pré-socráticos, através de Anaxímenes, de Anaxágoras e de outros pensadores, tentaram interpretar a vida, utilizando-se da filosofia, depararam com um grave problema: o enigma da morte, que representará esse fenômeno curioso da disjunção molecular da aparência e da desintegração nuclear do ser com o desaparecimento da vida. É a partir daí que a filosofia torna-se racional e mais tarde abre as portas para o empirismo científico, mais tarde para o cientificismo ou a própria filosofia científica, a fim de colocar o ser humano no lugar ao qual está destinado, a plenitude. Porque a dor se manifesta desde os fenômenos emocionais até aqueles outros de natureza orgânica, desde as ansiedades do que chamaríamos normalidade, a questão fundamental da psique, ou da paranormalidade, aqueles fenômenos que fogem ao cotidiano e vão além dos 5 sentidos sensoriais, ou a anormalidade, quando o indivíduo perde a linha direcional da ética e, dominado pelos transtornos de natureza perturbadora, degenera nas manifestações mais vis dos desequilíbrios psíquicos. Foi no ano de 1793, logo depois do inolvidável 14 de julho de 1789, data da Revolução Francesa, que na Universidade de La Salpêtrière, em Paris, um jovem médico, em um domingo ensolarado de abril, ainda com alguns ventos hibernais, adentrou-se pela insígne universidade, acompanhado de um trabalhador braçal. Esse jovem era médico. Ele conduzia um canudo de papel pardo amarelado, que parecia ter uma significação de alto porte. Adentrou-se, atravessou os vários pórticos, os vários espaços internos, até um pavilhão que ficava quase na muralha terminal de La Salpêtrière. Esse pavilhão era conhecido como La Bicêtre, e se tratava de um pavilhão que hospedava, numa palavra gentil, aqueles que eram portadores da esquizofrenia. Era também conhecido pelos horrores, porque ali estavam internados 53 pacientes psicopatas, para os quais a ciência da época, fim do século XVIII, não dispunha de qualquer recurso que caracterizasse
uma possível terapeuta. As religiões dogmáticas assinalavam que eram criaturas amaldiçoadas por Deus. Outras religiões informavam que eram pessoas tomadas por forças diabólicas. Outras, entretanto, asseveravam que eram partidários de políticas arbitrárias que mereciam o internamento hospitalar, às semelhanças de presídio, até o silêncio da morte, das torturas a que eram submetidas. O jovem médico havia sido nomeado fazia pouco tempo diretor ou reitor da universidade que fascinava toda a Europa. E quando ele foi nomeado reitor, ele fez um propósito, que a partir daquele momento, na Universidade de La Salpêtrière, ninguém dormiria nas verdadeiras jaulas, que eram celas fortes de presídio, pelo crime de serem doentes. Ele deveria libertar toda e qualquer pessoa que tivesse um tipo de patologia curável ou não curável, porque havia sido levada ao hospital para tratamento, não para encarceramento. E por isso, naquele dia aventuroso, ele se adentrava pela universidade com o propósito na sua mente, acompanhado de um modesto trabalhador serralheiro. Quando chegaram ao pavilhão, de alguma distância, se podiam escutar os gritos de horror, as blasfêmias, as palavras desconexas, a gritaria daqueles psicopatas ali atirados ao sofrimento sem comiseração. Adentrando-se, o guarda que por ele zelava aproximou-se do médico e do seu auxiliar para saber a razão da visita. E o jovem médico disse: hoje eu sou o reitor da universidade e quero pedir a você, que é meu funcionário, para que abra todas as celas, libertando os pacientes do cárcere. O funcionário, que era um homem modesto, como diz Victor Hugo, o guarda que toma conta de prisioneiros é um preso que toma conta de outros presos. Voltou-se para ele e disse: Senhor, seja quem for sua senhorinha, eu posso asseverar que os pacientes que aqui se encontram são psicopatas incuráveis. E se por acaso eu viesse a abrir as celas e ele saísse até este exíguo corredor, matar-nos-iam. Eu sou apenas um cidadão. Faz pouco tempo, 4 anos, que a Revolução me deu o direito de ser um cidadão. O Senhor é uma autoridade. Se por acaso ele o matar, entrará na galeria dos imortais, mas eu não. Eu tenho família. Necessito de dar à minha família a dignidade que eu herdei dos meus antepassados depois da queda da casa dos Bourbons. Eu nego-me a abrir as celas. O jovem médico não se perturbou. Ele esperava. Voltou-se para o serralheiro e disse-lhe: aproxime-se da porta central e quebre o cadeado com a serra. Aquele homem modesto disse: mas eu fui convidado para uma atividade que eu não sei qual era. De maneira nenhuma eu libertarei estes loucos. O carcereiro tem razão. São psicopatas, doutor. Eles matarão o carcereiro, a quem devem odiar, matá-lo-ão e a mim também. Eu tenho família e desejo dedicar-me à educação dos meus filhos agora, que nós herdamos da Revolução os direitos à liberdade, à igualdade, à fraternidade. Foi então que aquele jovem médico aproximou-se do carcereiro e tomou-lhe o molho de chaves. Foi ao cadeado central enferrujado, tentou abri-lo, o que conseguiu. As correntes desceram pelas portas das grades
e num gesto estoico, ele pegou o molho de chaves e começou a abrir cela após cela, a maioria delas com aquele local enferrujado dificultando, o que ele resolveu com um esforço do ombro. E em breve, quando os dois que acompanhavam embevecidos viram a coragem daquele homem que libertava os loucos furiosos de Paris, tomaram um pouco de dignidade e correram para ajudá-lo. Não havia passado uma hora e o corredor estava agora superlotado de 53 psicopatas de expressão asselvajada, em delírios esquizofrênicos, atormentados pelo transtorno profundo, quando um deles, observando que acima havia uma claraboia, abriu braços e pernas naquele corredor e começou a trepar pela parede, como se ele pudesse fugir, arrebentando a claraboia, defendida por barrotes de ferro. Todos, mesmo os idiotas, olharam aquela façanha estranha, e o homem subiu e com uma das mãos limpou o vidro sujo da caliça que o vento e a noite do inverno passado haviam trazido. Logo depois, ele deu um grito: "Oh, meu Deus, como é belo um raio de sol! Eu já me havia esquecido da beleza de um raio de sol." Deixou-se cair e foi rastejando na direção do médico, que estava à entrada no terceiro degrau daquele corredor imundo. Abraçou-lhe as pernas, olhou com uma expressão não desvairada, a cabeleira imunda, cabelos não cortados faziam anos, os dedos dobrados com as unhas quase cravadas na pele. Aquele homem abraçou as pernas do médico e entre lágrimas disse: "Muito obrigado, doutor. Eu esperava que antes da morte alguém tivesse compaixão de nós. Muito obrigado, doutor." Foi então que o médico dobrou-se sobre si mesmo, ergueu pelas axilas, deu-lhe um abraço fraternal e disse-lhe com essa expressão de ternura enquanto lhe acarinhava a cabeça imunda: "Sou eu quem te agradece. Eu tinha certeza de que através dos anos muitos dos senhores teriam recuperado a saúde, mas porque encarcerados não tinham direito de viver. Sou eu quem te agradece e agradece aos outros esta oportunidade de convivência." Esse médico chamava-se Felipe Pinel e há de tornar-se, a partir daqueles últimos anos do século XVIII, o pai da psiquiatria moderna. Ele teve a audácia de dizer que o doente era apenas uma pessoa aturdida, não era um criminoso nato, e se por acaso havia nele a tendência mórbida para o homicídio, era impulsionado pelos fatores de natureza endógena, a hereditariedade e as problemáticas da doença que lhe arrancavam a sanidade mental. Foi a partir de então que os pacientes psicopatas foram retirados da cova das serpentes e das celas pútridas dos hospitais. A ideia de Felipe Pinel em Paris estimulou na Inglaterra o Dr. Tucker, cujos pacientes esquizofrênicos viviam dentro de celas imundas, abaixo da Torre de Londres, banhadas essas celas pelo rio Tamisa. São libertados por causa do crime de serem loucos. E logo depois, em Roma, do castelo de Sant'Angelo, defronte do Vaticano, o Dr. Chiarucci liberta os esquizofrênicos.
É o primeiro passo heróico na medicina, que até então via na psiquiatria nada mais do que um reflexo da doutrina fisiológica. Porque o cérebro, para os cientistas de então, não era de alto significado. Adentra-se o século XIX, e nesse século denominado das luzes, no dia 18 de abril de 1862, um jovem médico, psiquiatra e anatomista faz publicar na revista de Antropologia que as criaturas humanas não falam na garganta. A garganta é apenas um tambor de ressonância que faz o sopro da voz transformar-se em algo audível e compreensível. Ele havia descoberto o centro da palavra quando o paciente psicopata, durante 21 anos, apresentava uma doença singular. Ele tinha a garganta perfeita, as cordas vocais muito bem desenhadas. Podia falar porque pensava corretamente. E, no entanto, ele não falava. Dizia apenas uma sílaba. Tá. O seu nome era Liborne. E Monsieur Liborne esteve internado naquela universidade de psiquiatria na Salpêtrière durante 21 anos. E ninguém encontrava a razão por que, podendo ele falar, sofria de afasia. Mas, como ele era portador do diabetes, ele teve uma problemática na perna e foi necessário amputar-lhe a perna. Quando ele chegou ao jovem médico, e o médico percebeu que ele não falava, qualquer palavra que ele desejasse dizer era o monossílabo tan. Descobriu que estava diante dos enigmas da evolução antropológica da criatura humana. Se ele descobrisse porque aquele homem, podendo falar, não falava, ele daria o impulso ao processo da evolução dos mais extraordinários. Porque ele poderia descobrir porque o chimpanzé, também tendo cordas vocais, não vai além de uivos, que se constituem a linguagem de comunicação. Então, de imediato, ele amputou a perna, mas ele sabia que o paciente ia morrer, porque a problemática já havia entrado na corrente sanguínea e a cirurgia não ia resultar de maneira positiva. De fato, 3 dias depois, Monsieur Liborne morreu. E aquele jovem médico, fascinado pela criatura humana, realizou uma trepanação craniana, extraiu o cérebro e, diante de uma lâmpada de pequena claridade, ficou olhando essa massa cinzento-pardacenta, separada pelo corpo caloso. Olhava um lado e o outro, eram absolutamente iguais. Mas deveria haver uma razão cerebral para que ele não falasse. Então o jovem médico, de bisturi em mão, olhava cada circunvolução, cada detalhe do cérebro, até que na terceira circunvolução frontal esquerda, ele percebeu uma diferença de pigmentação. Havia um descolorido do lado esquerdo em relação ao direito. E lhe ocorreu que poderia ser um tumor. Ele abriu aquele pedaço de cérebro, adentrou a lâmina e encontrou a matriz do tumor nessa terceira circunvolução frontal da esquerda. Então ele deu um grito do silêncio daquela madrugada. Eu encontrei o centro da palavra. Pela primeira vez na história, o cérebro passava a ter uma qualidade que ia além da concepção apresentada pela anatomia. Porque ele havia descoberto que Monsieur Liborne poderia falar, mas é que a sede da palavra é no cérebro. E naquele dia 18 de abril,
no maior jornal, revista de antropologia, ele apresentava a tese do centro da palavra no cérebro e passou a ser denominado centro de Broca. Era o jovem Paul Pierre Broca. Ele dava um prêmio de 100 mil francos ouro a qualquer cientista que provasse que ele estava errado. E até hoje, nós sabemos que o centro da palavra está na terceira circunvolução frontal da esquerda, o centro de Broca. Logo depois, esse jovem médico, acompanhando as antigas técnicas apresentadas por Mesmer no século anterior, continuadas por volta de 1820 por experimentadores franceses, que era possível induzir o cérebro a dormir através de uma apresentação monótona, de uma palavra sugestiva. Não somente poderia transmitir ideias, como também levar ao estado hipnótico. E ele recomenda a hipnose como sendo uma terapia para os distúrbios de natureza mental. Na década 1880, 1890, ali mesmo naquela universidade, um notável anatomista realizava experiências de hipnose para descobrir como é que podia haver uma doença física sem enfermidade. Como é que poderia haver um transtorno mental sem um distúrbio? Em Viena, Sigmund Freud estava também pensando em encontrar a solução para problemas de paralisia, de paresia, de pessoas portadoras de doenças graves, que, no entanto, não tinha nenhuma patologia. As experiências de Jean-Martin Charcot atraíram a Europa para sessões que se realizavam ali toda terça-feira. Estava na moda, porque até as doenças estão na moda, uma paciente chamada Alcina. Alcina era histérica. Era uma velha acusação apresentada às mulheres, a problemática da histeria. De 1880 até 1940 aproximadamente, qualquer transtorno de natureza nervosa apelava-se para a libido feminina e se dizia que se tratava de um transtorno histérico, de uma disfunção uterina. Enquanto a Universidade de Paris achava que histéricas eram somente as mulheres, na Universidade de Nancy, dois outros estudiosos também procuravam identificar como era possível a histeria sem que houvesse qualquer enfermidade para a criatura humana. E demais, qual a razão da esquizofrenia? Um célebre médico alemão havia estabelecido que aquela enfermidade complexa e pouco divulgada era nada mais do que o distúrbio de natureza precoce. Mas os médicos recusavam-se a estudar a esquizofrenia pelo imenso grau de variedade, desde a hebefrenia ao autismo, as manifestações das desordens cerebrais, as manias, aos transtornos psicóticos. E eles preferiam generalizar. Mas agora as duas universidades, Nancy, no norte da França, e La Salpêtrière, no coração de Paris, disputavam-se a honra de identificar uma causa não física para a doença psíquica, uma causa não psíquica para a doença física. É dizer que podemos estar doentes sem doença e que podemos estar saudáveis mesmo portadores de certas doenças. As pesquisas crescem e a Universidade de La Salpêtrière goza de um grande prestígio. Certa feita, estava na universidade o reitor da Universidade de Atenas, o Dr. Panas.
E Alcina era um espetáculo, porque à medida que o médico se aproximava, ao dizer simplesmente durma, ela caía num transe, porém no transe com facetas extraordinárias. Ele dizia: Alcina, você é uma criança de 2 anos, e ela tomava a postura fetal e passava a ter um comportamento de 2 anos. Você é, por exemplo, Aristóteles, o filósofo, e ela tomava uma postura de um grande pensador e falava filosofia de alto nível, apesar de ser analfabeta. Estando ali um professor da Universidade de Atenas, grego, que não falava o francês corretamente, ele pergunta ao Dr. Charcot se poderia pedir a Alcina que assumisse a personalidade do pai da medicina, um dos pais da medicina pós-cristã. E ele disse que ele dava a energia para hipnotizar Alcina. E voltando-se para Alcina, disse: gostaria que você assumisse a personalidade de, e declarou o nome do médico. Ela tomou a postura masculina, deu uma aula em grego antigo, porque era do século I ou II. E depois de 2 horas conversando com ele em grego, ela se aproximou do quadro de giz e escreveu a seguinte frase: no dia em que a fisiologia encontrar o sistema de enervação da criatura humana, ter-se-á descoberto uma série de fatores que resolvem os enigmas da psiquiatria. E assinou embaixo como se fosse o autógrafo do autor. Então, o Dr. Panas perguntou ao Dr. Charcot: mas o que é isso? Ela parece estar incorporada, ela está com o espírito que eu acabei de evocar, porque ela é analfabeta e falou grego melhor do que eu, porque é um grego antigo, falou sobre psiquiatria, sendo uma mulher do povo histérica. Como explicar esse fenômeno? O sábio mestre respondeu com a saída clássica: eu sou um cientista, não tenho explicações filosóficas, não me interessa. Eram fenômenos mediúnicos, paranormais, que se realizavam nas experiências de telepatia e de histeria do Dr. Charcot. Foi ali que Freud descobriu pela primeira vez o subconsciente da criatura humana. Foi ali que ele percebeu que o cérebro não é apenas uma planta de um piso. Esse piso, que é a consciência, tem um depósito, tem uma memória que ele chamou de subconsciente. As nossas lembranças estão arquivadas abaixo do cérebro, da área da consciência. E foi ali que ele sonhou algo ainda mais forte, que deve haver uma camada mais funda, onde ficam as impressões mais dolorosas ou mais complexas. Divorciando-se de Charcot, Freud voltou a Viena. Mas aparece nesse fim de século o notável psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. E Jung era amigo íntimo de Freud. Freud asseverava que a criatura humana luta entre 2 pulsões, Eros e Thanatos, amor e morte. O amor ele definia como uma necessidade biológica e dizia que esse amor nada mais é do que o desejo de natureza sexual. Criou a libido. A libido pode ser sexual, mas também pode ser narcisista. Ela pode ter um outro caráter de qualquer natureza através de um glutão, de um indivíduo que transpõe as barreiras do limite. São manifestações da libido. Porém, adquiriu a sua generalidade nas manifestações sexuais. E Freud dizia que a criatura humana nada tem de divino, é um animal dirigido pelo sexo. A educação, os hábitos apresentam verniz
Mas basta provocar o sexo e o animal que está ali dentro salta no que ele tem certa razão. Basta lembrar do carnaval de há poucos dias. Nem é necessário pisar no pé de ninguém para desnudar-se. Basta bater palmas para a pessoa ir um pouco além. Então nasciam aí as primeiras luzes da psicanálise. Freud descobriu quando retornou a Viena, através do Dr. Breuer, a quem ele entregara seus pacientes, que existem doenças psiquiátricas, sim, sem nenhuma lesão psiquiátrica, através dos conflitos, através dos traumas, através dos desconfortos morais, através da sociedade, e logo depois através da hereditariedade, das enfermidades infecto-contagiosas, das sequelas das enfermidades infecto-contagiosas. Mas também havia outro tipo que levava o indivíduo a transtornos depressivos, a transtornos psiquiátricos, particularmente a esquizofrenia. E esse conflito é chamado hoje pela psicologia eventos de vida, traumas de infância, uma mãe castradora, um pai ébrio, negligente, uma família tumultuada. A criança então trava os seus conflitos e necessidades, aprende a técnica da mentira para poder fugir das consequências de uma família desajustada, e quando vai chegando à puberdade, cai no abismo da depressão ou dos transtornos chamados hebefrênicos. Palavra grega, hebe, jovem, distúrbio mental de natureza jovem. Então ele abriu o horizonte e o notável Carl Gustav Jung percebeu que nós temos um inconsciente profundo de natureza coletiva. Eu, por exemplo, tenho nos meus arquivos todas as experiências humanas desde a origem da evolução na Terra. Mas também eu tenho o meu inconsciente individual, desde a hora da concepção até esse momento. Qualquer atitude que me leve a penetrar nesse subconsciente profundo faz-me libertar aquelas ideias traumatizantes. E então os distúrbios que vêm como consequência das ideias traumatizantes pode ser absolutamente curado sem qualquer medicação. Mas quando isso é uma herança genética, necessita de que o equilíbrio dos neurônios cerebrais esteja dentro dos neuropeptídeos e através de substâncias químicas em produtos tarjados de negro, nós poderemos restabelecer relativamente o equilíbrio e a esquizofrenia é curável. Mas estamos em 1900 e por volta de 1912, em Viena, uma mulher recusava-se a tomar banho. Ela havia feito uma depressão e foi internada numa clínica psiquiátrica. Era levada muitas vezes à força banheira. Eu acredito que foi a primeira hippie da história, porque não tomava banho. Certo dia os enfermeiros cansados obrigaram-na de tal forma e ela se debateu que a cabeça bateu na borda da banheira e ela fez uma concussão cerebral. Adquiriu o aspecto de morte. Considerada morta, prepararam-na, velaram-na por 3 dias e 3 noites. E na hora que iam colocar a tampa do caixão, ela levantou-se, para escândalo das pessoas que ali estavam velando a morta, e fez uma pergunta sensata: aonde está o meu marido? Porque para a mulher é a pergunta mais sensata. Todo mundo saiu a correr, e ela também, procurando o marido, e ficou boa. Os médicos ficaram surpresos e adotaram: concussão cerebral, quando não mata, cura a depressão. Mas logo depois, em Berlim, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, um homem que era depressivo crônico e estava preso numa cela, resolveu suicidar-se. Rasgou os lençóis, improvisou uma corda, atirou-a numa trave e enforcou-se.
No justo momento em que passava um guarda e viu que ele esperneava, o guarda correu, cortou a corda, ele caiu, curado. Então os guardas disseram: enforcamento, quando não mata, cura a depressão. Mais tarde, novamente em Viena, um outro paciente que estava em depressão profunda e na psicose suicida, conseguiu sair da cela e atirou-se do 3º andar. Todos correram para ver a estatelar-se lá embaixo no asfalto, mas ele caiu na rede elétrica e tomou um choque que o jogou do chão. Não morreu, ficou bom do estado depressivo. Então os médicos anotaram: concussão cerebral, choque elétrico e enforcamento, quando não matam, curam o estado de depressão. Mas o que é que há em comum entre o choque elétrico, entre uma queda de grande altura, entre uma concussão cerebral e o enforcamento? Anóxia cerebral, isto é, falta de oxigênio no cérebro. Se nós conseguíssemos, pensaram, provocar a falta de oxigênio no cérebro de um paciente esquizofrênico depressivo, nós o curaríamos. Então um médico americano, Dr. Sickel, em Viena, lembrou-se de 2 produtos, o metrazol e a insulina, e começou a aplicar injeções de insulina para o indivíduo entrar no choque insulínico e o cérebro ficar sem oxigenação. E o resultado foi fascinante. Bem, morreram alguns, mas outros ficaram bons. E ele passou agora à terapia da insulina e do metrazol. Um grande paciente mais famoso do mundo, o bailarino russo Nijinsky, que era esquizofrênico, apesar de ser o maior bailarino do mundo, foi internado na clínica do Dr. Sickel pela sua mulher. E depois das experiências com insulina e metrazol, ficou bom. Voltou aos palcos, porém teve uma recidiva e morreu esquizofrênico. Por volta de 1935, um outro médico, esse húngaro, percebeu uma coisa curiosa. Sempre que morria um esquizofrênico, ele tirava o cérebro para estudar. E sempre que morria um epiléptico, ele fazia a mesma coisa. Mas por quê? Porque o epiléptico não tem esquizofrenia. E o esquizofrênico não adquire epilepsia. Qual é a razão? É a mesma. É que a convulsão epiléptica faz o cérebro ficar sem oxigênio. Então, o indivíduo, quando tem qualquer marca de esquizofrenia na epilepsia, ele cura através das convulsões. Então o médico começou a examinar e percebeu essa diferença, que hoje não é mais científica. Então a esquizofrenia deu um salto muito grande. Por volta de 1939, no dia 3 de novembro, em Roma, 3 médicos, o doutor Cherlet, Bini e Kalinowski, 2 italianos e um russo, construíram um pequeno aparelho, um aparelho de 110 volts, para poder dar uma descarga elétrica no esquizofrênico ou no epiléptico e causar a ausência de oxigênio, e o paciente ficaria bem. Foi o período do eletrochoque terapia. Os anos 50 caracterizaram-se pelo eletrochoque. Permitam-me contar-lhes uma experiência pessoal. Eu era espírita em 1950, mas a mediunidade me apareceu eu muito jovem. E eu me sentia algo estranho. Não me sentia propriamente esquizofrênico, mas me sentia mais ou menos esquizofrênico. E não sabia como conduzir. Era católico, era coroinha, desejava ser padre, imagina que padre. E então, foi quando o irmão meu adoeceu em 1944, eu tive um choque traumático muito grande, fiquei doente e fui curado através de passes. Por isso eu amo aos médiuns passistas.
Um passe único me arrancou de uma paralisia de 6 meses e eu comecei a andar até agora. Mas bem, fui levado ao espiritismo, que eu tinha pavor, porque achava que era o diabo que manifestava lá. Até o fim que eu vi que o diabo manifestava era cá, não era lá. Passou-se, eu me tornei espírita. Fui trabalhar aos 18 anos, entrei numa autarquia e eu via os espíritos. Eu fui trabalhar no setor, nós éramos removidos de setor periodicamente. Eu fui trabalhar no setor de seguros privados. Às vezes eu estava trabalhando em máquina datilográfica. Quem não conheceu o que é, me perdoe. Máquina datilográfica é a mãe do computador. Depois dela nasceu o computador. Quem era bom digitador na datilografia é bom digitador no computador. E eu era, aqui para nós em particular, excelente, porque trabalhei 60 anos, até macaco velho aprende a saltar. Então eu aprendi. E eu estava trabalhando quando alguém me chamava, por favor, eu levantava e ia atender. Só que não era ninguém. Atendi o primeiro, atendi o 10º. E o meu chefe, que me detestava fraternalmente, ele via levantar-me, falar bobagem e voltar. Até um dia que ele não aguentou. Ele me chamou e disse, o que é que toda hora o senhor vai fazer no balcão? Eu disse, atender os clientes. Quais clientes? Eu, que tinha um temperamento muito bom, fiquei com uma raiva dele e disse, muito bem, os clientes aqui do balcão. Agora mesmo tem ali um me chamando. Ele olhou para lá, olhou para mim. Ali tem um cliente, eu digo, tem sim, senhor. Então vá atender. E eu fui atender. E estava no auge do atendimento, quando chegou meu chefe, parou, olhou para mim e disse, dentro de 10 minutos você vai ao psiquiatra. Eu achei uma maravilha, porque eu achava muito chique a pessoa ter um psiquiatra. Os amigos diziam assim, meu psiquiatra disse, não faça isso. Meu psicólogo disse, ainda hoje, já viram como é charmoso? Eu estive no psicólogo e ele me recomendou que na noite de lua cheia eu não tome o aspecto de lobisomem. Então, eu achei aquilo uma maravilha. Peguei a requisição e fui ao psiquiatra. O psiquiatra não era exatamente o psiquiatra, era um jovem médico clínico que também conhecia um pouco de psiquiatria e trabalhava para o nosso instituto. Eu então subi ao 9º andar de elevador e disse, até que enfim, eu vou saber o que é que se passa comigo, de ver o que não existe, e que no entanto existe. Era um conflito terrível. Cheguei, apresentei ao Dr. Sóstenes Barreto de Macedo, apresentei o documento, ele disse, quem é o paciente? Ele disse, sou eu. Você é esquizofrênico? Eu digo, o senhor é que vai dizer? Eu não sei, eu vim aqui para saber. Ele disse, muito bem, por que o senhor acha que é esquizofrênico? Eu digo, não acho nada. Eu vim aqui procurar uma informação. E o chefe, que me acha uma pessoa estranha, mandou que o senhor me examinasse. E aqui eu estou. Ele disse, o que é que você tem de especial? Eu digo, muita coisa. Eu vejo os que já morreram. E ouça, senhor. Dialoga com eles? Dialoga, senhor. Bem contente, pensando que estava certo, né? E ele balançava a cabeça e dizia, e o que mais? Eles me dão conselhos, bons e maus. E ele induz a muita coisa. Deite aqui nesta caminha. Tire o sapato e deite aqui nesta caminha que eu volto já. Tirei o sapato rápido. Deitei-me nessa postura de anjo e fiquei aguardando. Quando eu estava ali aguardando e orando, um espírito muito amigo meu, porque também tem os amigos, disse-me, Divaldo, ele vai te aplicar um choque elétrico. E tu já não tens a bola correta, aí é que a coisa vai piorar. Pega o sapato e foge. Aí quando eu vi que ele saiu com a maquinazinha, um pedaço de borracha, eu olhei, abaixei, escorreguei da cama, peguei o sapato, desci 9 andares, como homem velocidade, voltei à repartição, e o chefe perguntou, então, olha chefe, ele não disse nada. Então eu vou perguntar a ele, eu digo, agora é que eu estou mal,
Porque quando eu vi o médico, eu saí correndo. Qual é a maior prova de esquizofrenia? Bem, a coisa complicou, como era inevitável. Eu fui chamado ao gerente, diante do meu chefe, diante do médico, psiquiatra, e o psiquiatra me perguntou: por que você fugiu? Eu disse: bem, porque eu tenho um espírito que é muito meu amigo. E ele me disse: Divaldo, ele vai te aplicar um choque, que o desconcerto mental vai piorar grandemente. O senhor não ia me dar um eletrochoque? Ele disse: não, uma série. Eu aí fiquei assustado. Você já acaba de dizer que vê os mortos, isto é alucinação. Eu disse: não é, não, senhor. Por que não é? Porque eu estou vendo seu pai que já morreu. Eu era valente. Então eu digo: eu estou vendo o seu pai. Ele está me dizendo que é seu pai, que o senhor é muito intolerante, mas que o senhor frequenta o candomblé. E aí eu falei qual era o candomblé. Porque na Bahia, assim, a gente não acredita por fora, mas acredita por dentro. Então a gente fala aquelas coisas, já se sabe o que é. Exatamente a fuga, naquele tempo, às casas características de paranormalidade e das várias apresentações. O homem ficou lívido. Como você sabe que é meu pai? Ele é que está dizendo. Se há uma mentira aqui, é ele que é mentiroso. Ele está dizendo que se chama fulano de tal. E que o senhor foi sempre rebelde. E ele me contou uma coisa que eu lhe pergunto: quer que eu diga de público ou quer que eu diga particular? Ele: particular. Disse particular. E ele me disse assim: não, Divaldo, na ciência existem os psicopatas. Eu digo: eu sei. E existem os paranormais. Eu disse: o que é paranormal? Você é um paranormal. Mas eu achei tão elegante. De psicopata a paranormal. Daí por diante eu me ajustei. Não precisei mais de eletrochoque, nem de psiquiatra, porque os espíritos disseram: se você conseguir devorar o Evangelho, estudar o livro dos médiuns, penetrar no livro dos espíritos e vivê-lo, você ficará absolutamente curado. Bem, eu não fiquei absolutamente curado. Eu voltei ao normal. Deixei tanto de ser paranormal e anormal e voltei à minha normalidade mediúnica. Então, aquilo que era um fenômeno de aparência esquizofrênica transcendia, porque era o sexto sentido estudado pelo eminente professor Charles Richet, prêmio de fisiologia, prêmio Nobel de fisiologia, que classificou os médiuns como portadores de um sentido a mais, demonstrando que na psicogênese das enfermidades mentais, particularmente dos transtornos esquizofrênicos, dos transtornos neuróticos da depressão, do transtorno do pânico e outro, estes dois mundos mesclam-se. A ciência espírita que chegara através de Allan Kardec no século XIX, em pleno tumulto das doutrinas que adquiriam cidadania, veio dizer que não somos a massa de natureza orgânica, nós somos um ser real, criado por Deus, uma essência. Somos o princípio pensante do universo. O universo é constituído de 3 elementos: Deus, espírito e matéria. Na física, causa encausada, energia e energia condensada. A matéria é a energia congelada, a energia é a matéria dissociada e a energia específica, manifestação da divindade, é o espírito imortal. O espiritismo veio dizer que a nossa existência é trabalhada através dos nossos atos. Somos autores do nosso viver. As enfermidades não são punições impostas pela divindade. Nós dispomos de 2 leis: a fatalidade, o destino, aquilo que tem que acontecer. Nasceu, morre, não tem exceção. Mas, durante esse périplo, berço, túmulo, existe a livre opção, a liberdade de consciência, o livre-arbítrio. Eu me posso tornar um semeador de bênçãos ou um semeador de urze.
Se por acaso eu semeio cardos, eu vou colher espinhos. Porque nas leis morais, ninguém herda as conquistas de natureza ética, negativa ou positiva do outro. Nós somos herdeiros de nós próprios. E isso é muito curioso, porque nos dá dignidade de viver. E essa doutrina que é o Espiritismo, uma religião científica, como desejava Broussais. Tudo aquilo que diz, prova. Quando, por exemplo, o Espiritismo diz que o Espírito é imortal, como aconteceu com Jesus Cristo que voltou da sepultura, nós retornamos através da mediunidade para provar a notável sensação de continuidade da vida. Porque a vida na Terra, por mais longa que seja, é sempre muito breve depois que passa. Eu me recordo que quando eu era jovem, eu olhava para um homem de 20 anos e achava um ancião. Eu tinha 10 e achava que ia morrer jovem. Quando eu completei 20, eu olhava um de 35 e dizia, meu Deus, como ele vive. Eu não chegarei aos 35 anos, porque eu sou jovem poeta. Um dia eu acordei com 40 anos e tive um choque moral. Meu Deus, eu tenho 40 anos. Olhei no espelho, achei que estava mais ou menos. Então eu olhei um de 50 e digo, bom, 40, vá lá. Mas 50 anos, ter meio século, que coragem. Despertei com 50. Aí eu tive outro choque. Porque quando entramos naquela fase do enta, 40, 50, enta, é uma coisa bárbara. E quando eu completei 50, que eu me olhei, eu saltei para um de 70, digo, não, 70, de maneira nenhuma. Andar arrastando os pés, coisa nenhuma, eu vou morrer jovem, aos 50 anos, meio século, apenas meio século. De repente, eu completei 70. Eu senti uma dor moral muito grande, mas eu dei uma olhada no espelho, ainda não estava arrastando os pés, digo não. Aí eu vi um de 80, digo, meu Deus, Deus te abençoe, 80 eu não chegarei, de maneira nenhuma. E ainda mais eu fiquei bastante afligido quando aquelas moças lindas, que nos chamam para atravessar a gate, primeiro as grávidas, eu não vou. Segundo, os que têm cartões, eu não vou. Terceiro, o pessoal da melhor idade. Ah, meu Deus, quando eu vejo o desfile da melhor idade, eu dou as costas. Porque eu prefiro a péssima idade dos 40 anos. Então, eu estava certa feita ali à fila, e foram chamadas as grávidas, esses, aqueles, e uma moça lindérrima olhou para mim e perguntou, não quer entrar? Eu me senti ofendido, perguntei, por quê? Ela disse, não, está na sua hora. Eu digo, agora é a hora das pessoas que não têm idade. Então, porque depois de certa idade, a gente não tem mais idade. A gente não está vivendo, está sobrevivendo. Deus esqueceu da gente, que beleza. Deixar. Estava na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. E é um aeroporto muito complexo e difícil. E a pessoa que estava atendendo era um afrodescendente. E eu notei na parede escrito, maiores de 70 anos, não precisam tirar o paletó, nem o sapato, para passar no raio-x. Então eu não tirei e fui passando elegantérrimo. Então o funcionário disse, de shoes. Eu digo, não, eu tenho 88 anos. Ele fez, uau, 88, eu digo, 88, meu filho, o passaporte. Eu dei o passaporte, ele olhou para mim e deu aquele gesto de jovem. Eu rejuvenesci na hora, também dei o gesto. E ele me perguntou assim, você come produtos industrializados? Eu digo, desde a Coca-Cola até a garrafa. Não há problema. E entrei. Porque o Espiritismo deu-me a alegria de viver. E disse-me que ninguém morre. Pode haver nada mais extraordinário do que vencer a morte. Esse enigma
O depois, vida. Reencontrar os seres queridos dos quais nos despedimos. Mas para tanto vem a ética da doutrina espírita, que é a ética cristã. O amor ao próximo, a prática da caridade, amar a criatura invisível, esses que perderam tudo menos o direito de viver. Como dizia Nietzsche, louco é todo aquele que, apesar do distúrbio, tem o direito de viver. Então, quando nós conseguirmos ver a criatura humana onde quer que esteja, e de estendermos a mão generosa para um abraço, um aperto, e sorrirmos para ele e dizer: Senhor, na hora que tu quiseres, leva-me, porque me trarás de volta. O Espiritismo, através da mediunidade, e em particular do apóstolo Francisco Cândido Xavier, veio provar à humanidade que a vida é indestrutível. Nós só temos uma vida. Desde que criados, nós somos imortais e temos várias existências corporais. Quando traímos, quando temos condutas incorretas, nós fazemos culpa. E ao desencarnar, levamos a culpa como psicogênese da futura manifestação esquizofrênica. Quando temos as altas cargas da sífilis, da AIDS, das enfermidades infecto-contagiosas, nós então adquirimos no espírito que somos, através do seu invólucro pelo espírito, a necessidade de resgatar. E renascemos com patologias, deformidades, a microcefalia, agora ampliada, segundo alguns cientistas, por causa do vetor que nos apresenta essa enfermidade terrível, que nos está ameaçando de extinção da terra, porque nós não vamos extinguir o herpes egípcio, de maneira nenhuma. Mas se nós tivermos débitos, a lei nos cobra, porque antes que ela aparecesse, já havia os microcéfalos, os macrocéfalos, os hidrocéfalos, os indivíduos saudáveis que com uma pancada, uma concussão cerebral, apresentavam distúrbios de grande profundidade. Então, diante da esquizofrenia, da depressão, dos transtornos, da paranoide e outros, o Cristo Jesus, que é o exemplo de saúde, convoca-nos para uma cruzada. A cruzada da saúde. O normal é a saúde, a enfermidade é um acidente biológico. Se nós cultivarmos ideias saudáveis, nós não seremos vítima de qualquer situação embaraçosa ou cruel. Se nós amarmos, porém se amarmos com o envoltório da ternura, também com a libido, é natural. Somos constituições orgânicas, necessitamos de hormônios, os hormônios orgânicos da procriação, da perpetuação da espécie, mas os hormônios emocionais da afetividade. Pode haver nada mais delicioso do que amar alguém, e o simples olhar nos dá um toque de emoção, de ternura, de felicidade. Há quantas pessoas amamos sem dizer nada, e há quantas temos relações de natureza íntima sem qualquer toque de amor. A proposta moderna é a viagem na busca de si mesmo. A nossa sociedade perdeu o rumo da sua objetividade material. Somos homens e mulheres vazios. O grande psicólogo norte-americano teve a ocasião de dizer que esta é a idade da incerteza. A proposta desse notável psicólogo vem de encontro aos ideais do espiritismo. As certezas, qual é o objetivo da vida? Pessoas me perguntam: Divaldo, o que é que eu devo fazer? Qual é a minha missão na terra? Eu ainda não descobri. Eu digo: ame. Se você se amar, saia do alto para o halo amor, para o amor ao outro, e você encontrará o objetivo essencial da vida. Faça alguém feliz, faça alguém sorrir. Quando perceber alguém com a cara antonha, saúde jovialmente. Seja você aquele que esparce alegria. Seja você a manhã de sol depois da tempestade. Custa tão pouco ser feliz. Então a doutrina espírita vem convocar-nos para que modifiquemos a terra
através da nossa mudança interior. Nenhum governo pode programar a paz, pode estabelecer a paz política. O Brasil está em paz política. No entanto, a estatística de 2014, assevera que foram assassinados no Brasil durante o ano 54 mil pessoas. E morreram no trânsito 56 mil. Portanto, 110 mil pessoas foram assassinadas durante o ano sem guerra. Mas isso é uma guerra. Saímos e não sabemos se voltamos. A violência está na rua. Não, está dentro de nós. Basta que alguém nos olhe um pouco e nós viramos o rosto e perguntamos: qual é o caso? Nunca me viu, não. Sempre que eu olho para alguém, eu olho sorrindo, porque eu sei a reação que vai ter. E quando me pergunta: nunca me viu, não? Eu digo: não, é a primeira vez. Aí desarma a pessoa: mas eu não conheço você. Pois é, está conhecendo agora. Eu me chamo Divaldo Franco, sou espírita. Ah, então é daqueles? Não, eu digo: eu sou ao contrário, porque eu sou paranormal. E a pessoa faz: mas o senhor é espírita de mesa branca ou de outra mesa? Eu digo: o meu não tem mesa, nem branca, nem preta. Eu sou espírita por dentro, adoro gente e confia. Eu digo: em que é que eu vou confiar? Nas criaturas humanas. E por quê? Porque eu amo. Quem ama se desarma, quem arma se desama. Então é necessário amar para não armar-se, porque estando armado não está amado. É apenas a letra R. Ame, não se arme. E então, numa vida longa como a minha, 88 aninhos que passaram rápido. Eu me lembro de quando eu era jovem, o que não faz muito tempo, como eu amei a vida e como a amo agora. Não há muito repórter de determinada emissora nacional perguntou assim: Divaldo, você tem medo da morte? Eu disse: em absoluto, não tenho medo nenhum. De que é que você tem medo? Eu disse: do morrer. Como do morrer? Do que venha antes da morte. Porque a morte é o suave sono no país da imortalidade. Agora o antes, meu amigo, você imagine Alzheimer, um período de Alzheimer, um período com transtorno de Parkinson, uma degeneração de natureza nervosa, uma problemática cancerígena. Então eu tenho a preocupação se me comportarei como devo, espírita, ou se me comportarei pelas minhas debilidades. Planejo ter resistência. E aquele indivíduo que me viu pela primeira vez, volta-se e diz assim: mas que coisa, né? Pois é, porque eu estou até com câncer, por isso que estou desesperado, vai morrer mais rápido. Se ficar tranquilo, vai demorar de morrer. Câncer detesta a pessoa afobada, é ficar nervoso, agitado, e diz: venha logo para tirar da minha cabeça. Mas se a pessoa é tranquila e diz ao câncer: olá, querido, não é opinião minha, é do Dr. Bernie Siegel, o maior cancerologista norte-americano da Universidade de Yale, em New Jersey. Então, se eu tiver um câncer, e já o tive, se tiver uma parada cardíaca, e já tive também, graças a Deus eu já tive tudo. O meu médico que me deu o diagnóstico: você tem 1 mês de vida, ele morreu daí a 3 meses e eu fiz a prece. Porque nós temos na doutrina espírita um sol, no cristianismo, a presença de Jesus, desse homem que veio para nos dizer: eu desejo que tenhais vida, e vida em abundância. Vida em abundância é vida em plenitude. Não pensemos que a doença é um castigo, uma problemática. É uma experiência, é um fenômeno orgânico da lei termodinâmica. Tudo aquilo que vive gasta energia, até o momento em que acaba a energia. Somos jovens, fortes. Eu já fui forte de pegar a mala de 30 quilos, quase com 2 dedos. Agora tudo está tão pesado, que coisa horrível. Eu pego a mala, parece que tem 200 quilos, não tem 15. Eu digo: essa mala deve ser mediúnica, deve ter um anão dentro, porque toda vez que eu vou pegar, o anãozinho entra. Não é a minha falta de forças, é a lei da entropia.
A matéria vai gastando. Mas eu sorrio para ela e digo: olá, querida, não me abandone, porque eu não abandonarei você, nem além da morte. Daí, quando Cícero falou, a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. E Lord Bacon disse, uma filosofia profunda leva a verdadeira religião. O Espiritismo é uma filosofia profunda, que vai ao cerne das questões para equacioná-la. E é uma doutrina histórica. Allan Kardec apenas deu uma codificação ao que sempre houve. Sempre os espíritos se comunicaram com as criaturas humanas. Sempre se acreditou na reencarnação. Desde Siddhartha Gautama, 900 anos antes de Jesus, da Magna Índia, 4.000 anos antes de Jesus, desde o Egito faraônico, 3.000 anos antes de Jesus. A crença na imortalidade é inata na criatura humana, porque vimos de Deus gerados, a Deus voltaremos. Então estamos num momento histórico em que as leis de comunicação virtual nos proporcionam, através da cibernética, um contato maior com a vida. Amemos. Se alguém não nos ama, é uma pena para ele. Mas se nós não amamos, é uma lástima para nós. Se alguém não gostar de nós, não sabe o excelente amigo que está perdendo. Mas quando não gostamos de alguém, estamos produzindo determinadas enzimas e determinados venenos cerebrais que nos vão adoecer. Então, nesta hora tão complexa de adversidade, de violência, de suborno, de indignidade, de ameaça, de epidemias, olhemos para o nosso corpo e digamos: meu Deus, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu vejo o meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que andam na solidão, que sofrem na multidão. Por eles eu oro, a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar a melodia dos imortais. Ouvimos uma vez e não esquecemos nunca mais. Diante da minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles enxergarão. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, que o teu nome profere com dulce da emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de poesias, pelas mãos de cirurgias, pelas mãos de psicografias, pelas mãos de sinfonias, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio como se fosse do seu seio. Mas diante das minhas mãos eu olho meus pés, que me levam a andar sem reclamar,
que me põe na postura de poder bailar. Então eu contemplo os aleijados, os marcados, os paralisados, que não se podem movimentar, e oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar, pela alegria de ter alguém. O lar não é importante que seja um duplex, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de amigo, ou de irmão. A presença de alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um gato, de um cão. Mas se eu não tiver a ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.